Vamos falar um pouco sobre a herniação uncal e um macete que eu vou passar para vocês, que é o O da herniação uncal. É um pouco forçado, mas eu duvido que vocês saiam daqui sem entender tudo o que acontece com o seu paciente que teve uma herniação uncal. Bom, relembrando os conceitos básicos, o que é herniação uncal? Bom, a gente tem primariamente dentro do crânio algumas estruturas que elas se contrabalançam para que exista uma pressão intracraniana normal. Então, essa é a doutrina de Monro-Kelly, não é o caso a gente falar sobre isso agora, mas a gente tem que entender que tem o sangue, o líquor e o parênquima cerebral. E se ocorre um desbalanço, as estruturas se mexem entre as outras para poder controlar essa pressão. Se a gente tem algo que gera um desbalanço geral disso, como um sangramento muito extenso, um tumor cerebral com um edema muito extenso, acontece então o que a gente chama de herniação cerebral, que é então a que a gente vai falar hoje, a herniação uncal, que é dessa região aqui, mais medial do lobo temporal, sobre a tenda do cerebelo, mais especificamente a incisura da tenda do cerebelo, comprimindo estruturas da fossa posterior, mais especificamente do tronco cerebral, mais especificamente ainda do mesencéfalo. E aí, o que é essa tenda do cerebelo que você está falando pra gente, César? A tenda do cerebelo é uma prega da dura mater, que divide tudo que é supratentorial do que é infratentorial. Tudo que está acima é o lobo occipital e o que está abaixo é o cerebelo. Então está acima do cerebelo, é como se fosse uma tenda que cobre o cerebelo. E essa aqui então é a tenda do cerebelo. E ela tem uma abertura, porque por essa abertura vai passar o nosso tronco cerebral. E essa abertura de cada lado é chamado de incisura da tenda. E é por aqui que o nosso uncus, aquela parte mais medial do lobo temporal, vai fazer essa herniação. Vai então passar por aqui, comprimindo as estruturas do que passa por aqui, que é o tronco cerebral. Bom, a gente vê então nessa vista ínfero superior, onde a gente está vendo então aqui o lobo temporal e a sua parte mais medial, que é o uncus, dos dois lados. E a gente vê então o mesencéfalo e a sua proximidade com o uncus. Então olha só como uma herniação uncal pode comprimir essa região do mesencéfalo. E a gente então aproxima para falar da nossa primeira estrutura, que é o pedúnculo cerebral. A gente vê aqui um corte mesmo, a mesma visão daquela anterior, ínfero superior, só que a gente aproximou para a gente ver bem o mesencéfalo, que é essa carinha do Mickey aqui. E a gente vê aqui o aqueduto cerebral. O mesencéfalo é dividido em algumas partes. O que fica posterior ao aqueduto cerebral a gente chama de teto do mesencéfalo. E o que fica anterior ao aqueduto cerebral a gente chama de pedúnculo cerebral. E ainda assim divide o pedúnculo cerebral em algumas partes. Essa parte mais posterior aqui é chamada de tegmento do pedúnculo cerebral. E essa parte mais anterior é chamada de base do pedúnculo cerebral. E essa parte aqui em laranjinha é o nosso vilão, na verdade, onde vai acontecer aqui com o nosso paciente. O uncus tem uma proximidade muito grande com essa região do pedúnculo cerebral, com a base do pedúnculo cerebral. E nessa região da base do pedúnculo cerebral é onde passam as fibras do trato córtico-espinhal. A gente sabe que nessa altura elas não estão cruzadas ainda, lembra? Porque elas cruzam lá da cruzação das pirâmides no bulbo. Então, uma herniação uncal de um lado, comprimindo o pedúnculo cerebral desse lado, vai causar uma clínica contralateral, ou seja, o paciente vai ter uma hemiparesia ou hemiplegia contralateral ao lado da herniação uncal, ao lado do sangramento, porque sangra de um lado, hernia desse lado que sangrou. Então, a gente tem o primeiro, que é o pedúnculo. Então, o paciente com uma herniação uncal de um lado, comprime o pedúnculo desse lado, tem a clínica contralateral. O trato córtico-espinhal não cruzou ainda nessa região do pedúnculo cerebral. E a gente vai para a nossa segunda estrutura, o nervo oculomotor. O nervo oculomotor, ele sai ali do mesencéfalo na fossa interpeduncular. Aqui nessa vista, onde a gente está vendo uma vista antero-posterior, mais ínfero-superior também, onde a gente vê aqui a nossa ponte, né? E aqui o mesencéfalo está escondido, então a gente vê só a saída do nervo oculomotor aqui em amarelinho. E saindo então da região do mesencéfalo e já se exteriorizando aqui próximo ao uncus. Aqui a gente está vendo o nosso uncus. Então, uma herniação uncal pode sim comprimir o nervo oculomotor. E a compressão do nervo oculomotor, entre outras coisas, vai causar na clínica do nosso paciente, na hora que a gente vê esse paciente do pronto-socorro, uma anisocoria. Já que o nervo oculomotor tem a função de contrair a pupila, ele não vai estar funcionante por compressão, por causa do uncus, então o paciente vai ter uma midríase. Então vai ficar anisocórico. E do mesmo lado da herniação, ao contrário do pedúnculo, aqui esse nervo não cruza para lugar nenhum mais. Então a anisocoria vai ser do lado da herniação. Se você fosse chutar para um paciente que teve uma anisocoria,
pô, tá com anisocoria, eu vou abrir a cabeça desse paciente desse lado. Você não faz nem tomografia nela, você quer chutar? É aquele lado que você abria. Antigamente era muito feito assim, o paciente estava anisocórica direita, levava para o centro cirúrgico, abria a cabeça direita. Lógico que a gente vê que tem suas exceções, como eu expliquei para vocês na semana SOS. Mas isso acontecia bastante antigamente, quando não tinha o recurso da tomografia fácil como a gente tem hoje. Então, a herniação cal desse lado causa a compressão do nervo oculomotor, causando uma anisocoria desse lado. O olho com midríase é ipsilateral ao lado da herniação uncal, ao lado do sangramento ou do tumor. Nosso segundo ponto, nervo oculomotor. E o nosso terceiro ponto é a parte de uma complicação gerada pela herniação uncal, da isquemia. Então, a gente tem aqui uma imagem na tomografia, um paciente que já foi operado por um sangramento do lado esquerdo, como a gente vê aqui nessa tomografia, com uma janela de parênquima, corte axial. No nosso lado direito, no lado esquerdo do paciente, essa janela aqui onde foi feita a craniotomia do nosso paciente para drenagem de um sangramento extradural no caso. A gente não está vendo ele aqui, mas porque ele já foi drenado. Mas esse paciente chegou para a gente com uma anisocoria, chegou para a gente com uma herniação uncal e ele teve uma complicação dessa herniação uncal, que é uma isquemia, essa hipodensidade que a gente vê aqui nessa região mais posterior, que é realmente a região de irrigação da artéria cerebral posterior. E a gente vê aqui então a artéria cerebral posterior e a sua relação íntima com o uncus. Então uma herniação uncal pode comprimir, impedindo o fluxo para a artéria cerebral posterior e para seus ramos, então gerando essa isquemia. A gente vê aqui então a artéria cerebral posterior mais uma vez no desenho esquemático e seus ramos. E a gente vê a isquemia naquele paciente bem nessa região mais posterior. E aí a gente vai para o nosso macete, o O da herniação uncal. Vamos lá. Herniou, comprimiu o óculo motor, comprimiu o pedúnculo e comprimiu a artéria cerebral posterior. É um pouco forçado, mas a gente vê o que acontece com o nosso paciente então. Herniou, comprimiu o óculo motor. O paciente teve então a anisocoria ipsilateral ao lado da herniação. Comprimiu o pedúnculo, paciente com hemiplegia ou hemiparesia contralateral ao lado da herniação. E comprimiu a artéria cerebral posterior, causando a isquemia daquele lado onde teve a herniação. Beleza, galera? Era isso, herniação uncal, para a gente revisar e ter esse macetezinho para você nunca mais esquecer o que seu paciente com herniação uncal vai ter.